É normal quando a gente escuta uma interpretação simultânea, a gente se perguntar o que acontece na mente do intérprete no meio dessa tarefa tão complexa. Acho que uma boa forma de explicar isso é por meio do modelo dos esforços, desenvolvido por Daniel Gille. Esse modelo é praticamente uma fórmula simples que vai ajudar a entender quais são as etapas na mente de um intérprete quando ele está interpretando. Essa fórmula vocês conseguem ver aqui na tela. Como vocês podem ler, I é igual a O mais M mais P mais C. E o que significam essas letras? I é para interpretação. O O é para o esforço de ouvir e analisar. O M fala da memória. O P da produção e o C da coordenação. E agora eu vou explicar cada um individualmente. A interpretação é igual a O. O que é esse O? É ouvir, que significa decodificar as ondas sonoras, primeiro, de uma palavra que foi pronunciada, entender essa palavra e finalmente, qual que é, identificar essa palavra e finalmente entender qual é o significado dela, de uma palavra, de uma expressão ou de uma ideia. Esse é o esforço de ouvir e analisar. O segundo é M, de memória, que significa o esforço que o intérprete tem que fazer para temporariamente armazenar uma certa quantidade de informação, pode ser maior ou menor. Enquanto o intérprete está falando a frase anterior, ele está ouvindo a próxima frase e ele precisa armazenar essa informação na sua memória temporariamente. O terceiro esforço é o esforço de produção. O que é a produção? É a própria fala, é a fala do intérprete, que precisa ser feita de forma correta e coerente. E finalmente o C, que é a coordenação. A coordenação é como se fosse o controle de tráfego aéreo do intérprete. É a capacidade que ele tem de administrar o foco entre os três esforços anteriores. E essa é a habilidade mais difícil. Precisa ter bastante experiência para conseguir administrar os esforços necessários com base na situação. Para isso eu vou dar 2 exemplos. Digamos que eu vá interpretar um assunto que eu conheça bem, que eu já tenha interpretado várias vezes, ou que seja um assunto do meu interesse, de um palestrante que eu inclusive já interpretei e sei que ele é muito cuidadoso com os intérpretes, ele é muito preocupado com a comunicação, então fala num ritmo razoável. Quando vai falar uma sigla, por exemplo, ele fala cada palavra por extenso. Isso facilita a escuta, o ouvir e analisar. E talvez até ajude na questão da memória, sendo um tema conhecido, é mais provável que eu conheça aqueles termos em ambos os idiomas. Daí sobra bastante energia para a produção e eu consigo produzir um discurso às vezes mais elaborado e mais correto. Fácil, né? Mas às vezes você pode estar numa outra situação, digamos, sei lá, numa plataforma de petróleo, que é um lugar que naturalmente tem mais ruídos de máquinas, de trabalhadores. E isso já vai atrapalhar o que? A minha decodificação das ondas sonoras. Pode impedir que eu escute uma palavra, por exemplo. Mas não só isso. Digamos que eu esteja interpretando um palestrante ou uma pessoa que não seja falante nativo da língua inglesa. Pode ser um finlandês que tem sotaque. Isso pode atrapalhar a minha capacidade de entender a palavra que ele está dizendo. Isso ainda no esforço de ouvir e analisar. E, para piorar, é um assunto técnico. Eu posso ter estudado bastante, preparado os meus glossários, mas sem dúvida vai sobrecarregar a minha memória, por conta do tanto de termos que eu tive que aprender nos últimos dias para conseguir intermediar essa comunicação. Tendo que fazer tanto esforço para ouvir,
analisar e lembrar, sobra pouca energia para a produção. Então, um intérprete experiente, na hora de coordenar, vai tentar produzir um discurso mais simples, mais objetivos e usar os recursos ao seu redor para conseguir colocar mais energia mental no processo de escuta, análise e memória. Ficou claro? Enfim, agora que você já sabe o que acontece na mente de um intérprete quando ele está interpretando, fica mais fácil entender a interpretação de conferências como uma habilidade complexa, mas treinável, não é? Se você gostou do conteúdo desse vídeo, curta, mande para as pessoas que você acha que pode gostar também. E se você quiser saber mais sobre essas habilidades ou aprender a ser um intérprete, procure a i2B. Nossa informação de contato está na descrição do vídeo. Obrigada!